Olá, minha gente. Então, vocês estão me ouvindo aqui? Eu sou Maurício Bussabi, diretor da Trattori. Eu estou nessa live, a gente faz sempre uma live às quintas-feiras, 3h30, né? A gente tenta fazer da seguinte maneira: cada quinta-feira a gente atende dúvidas gerais, a gente chama de plantão de dúvida. Então, você pode mandar pergunta sobre distribuição, direito autoral. O que a gente souber, a gente responde. O que a gente não souber, a gente inventa uma resposta. Não, claro que não. O que a gente não souber, a gente anota e aí pergunta para as pessoas daqui da Trattori depois para responder, tá? Mas, no geral, as perguntas que costumam aparecer são perguntas gerais sobre distribuição. Então, vou dar uns 5 minutinhos aqui para dar uma enrolada e aí a gente dá uma introdução sobre a Trattori, o que a Trattori faz e tal. Aí eu vou discutir, num primeiro momento, eu vou falar sobre uma coisa que a gente publicou na semana passada e que foi muito comentada, o pessoal no LinkedIn comentou muito e tal, que foi o seguinte: a gente fez uma análise de como foi o comportamento do consumidor de streaming nos primeiros 60 dias do confinamento, né? Então, como mudou o consumo de música em streaming, né, durante o confinamento. É super interessante, cheio de gráficos, é muito nerd e muito divertido para quem gosta de gráficos, como eu. Então, fui eu que escrevi o post e postei lá no blog. Nosso blog é esse link que está aparecendo aqui no... Opa, escrevi errado aqui, cara. WordPress não, é WordPress. Espera, deixa eu arrumar aqui. Vou arrumar o texto. O nosso blog é trattori.wordpress. Estou colocando aqui e é muito legal esse blog. Normalmente quem escreve no blog é o Davi, que frequentemente é convidado aqui nesse plantão de dúvidas. Hoje você só eu aqui. Então, pode ir fazendo pergunta, pode ir fazendo comentário aí do lado, aí nos comentários da live, e eu estou vendo aqui, vou começar já dando um oi para a turma. A Elo Tavares está dando boa tarde, Elo, para você também. O José Quaresma está dando uma saudação de Teresina, valeu, José Quaresma, para você também. Então vai chegando, vai falando oi aí. O que é a Trattori? A Trattori é uma distribuidora. A gente começou com uma distribuidora de disco físico, faz mais ou menos 18 anos que a gente está nesse mercado. A gente começou como distribuidora de disco físico, a gente pegava o disco e levava para as lojas, vendia, pegava dinheiro e repassava para os artistas. O mundo foi ficando cada vez mais digital e a gente foi ficando cada vez mais digital também. A Trattori virou uma empresa que não vende mais CD físico, mas vende música digital. O Éder Barros, que é que é da Trattori, está mandando um abraço. O Éder é especialista em direito autoral. Até se você tiver perguntas sobre editoras, essas coisas, ele é bom que ele está aí. Não foge, viu, Éder? Que ele já responde também. Então, e a gente começou... E o que a gente faz? É muito simples. Você tem disco para distribuir nas plataformas de streaming, nas plataformas de download, para colocar no Shazam, essas coisas, a gente faz essa parte. A gente coloca a música nas plataformas, sempre dá dinheiro, um pouquinho de dinheiro, o streaming é pago, então você recolhe o dinheiro e repassa para você menos uma parte da Trattori, que é normalmente de 25%, tá? O Leonel Laterza está aí. Oi, Leonel, beleza? Então, vou entrar no assunto de hoje, que é um assunto que é super interessante. Eu vou botar o link do post do blog aqui embaixo, que eu acho mais legal, porque é só clicar nele. O post é esse aqui, ó, que eu estou colocando nos comentários aí embaixo, tá? O post, e eu vou escrever no texto aqui embaixo, vou escrever o título para o pessoal já ficar esperto. Durante o distanciamento social, todo dia é domingo no streaming de música. Mas eu vou escrever diferente aqui. Como mudou o consumo do streaming? Como mudou o consumo de streaming? Vou deixar esse título aqui embaixo e vocês... Durante o distanciamento social, como mudou o consumo de streaming? É isso que a gente vai falar hoje. A gente puxou todos os dados de número de plays, tá? Eu vou falar que é importante fazer essa ressalva. A gente não sabe o que aconteceu
com o faturamento ainda, porque o ciclo de pagamento das plataformas é muito longo, tá? Se você escuta uma música hoje, né, em maio, tipicamente, a gente só vai receber o relatório financeiro, quer dizer, quanto deu de dinheiro, só vamos receber daqui a 2 meses, tá? Por quê? A plataforma de streaming, ela só fecha o mês, no último dia do mês, ela tem os números para fechar o mês, porque é por rateio. Então, ela não tem como saber quanto deu cada streaming até o final do mês. Ela pega o total de streamings do mês, tudo que foi ouvido em número de plays, divide o dinheiro que foi arrecadado pelo número de plays, e aí ela tem o valor por streaming. Antes de fechar o mês, ela não sabe quanto é para pagar por streaming, tá? Por isso que é muito comum essa dúvida. O pessoal pergunta para mim, mas quanto paga cada streaming? Eu digo, não sei, ninguém sabe, porque a cada mês vai mudando, porque é um rateio. Vamos imaginar uma situação hipotética, só para raciocinar, que tem 1 milhão de assinantes, vai. Você tem 1 milhão de assinantes pagando uma taxa mensal. Vamos imaginar que nesse mês, nenhum assinante resolveu ouvir música. Por coincidência, ninguém ouviu música. Só um cara ouviu uma música sua, tá? Então, o total de streaming do mês, 1. Só uma pessoa ouviu música e foi uma música sua. Aquele dinheiro todo vai para você, entendeu? Nessa situação hipotética, onde teve uma música tocada, o dinheiro todo ia para você. Então, o valor total arrecadado por streaming seria milhões de dólares por um streaming, tá? Então, é assim que funciona. Não tem como saber quanto vale o streaming até o final do mês, porque tem que dividir o dinheiro pelo número de streams. Simples, tá? Então, não tem como a plataforma saber certinho quanto que vale cada execução. Bom, dito isso, a gente consegue saber o número, rapidamente, as plataformas passam para a gente o número de plays por dia. A gente, no dia seguinte, recebe um relatóriozinho falando, olha, ontem as tuas músicas foram assim, tal. É um relatório eletrônico, claro, é o computador que pega do outro computador e, inclusive, manda por e-mail para os artistas, vocês sabem disso, né? Mas a gente não sabe quanto, mas a gente sabe quantos plays teve. E baseado nisso, a gente fez um levantamento de dados. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre como é que é tipicamente a semana no streaming. Vou fazer essa pergunta hipotética, vamos ver se vocês acertam. Durante a semana, quais são os dias qual é o dia que mais tem plays no streaming? Qual é o dia mais ativo no streaming? É durante a semana ou é no fim de semana? Quando as pessoas ouvem mais música? Na semana ou no fim de semana? E dentro da semana, qual é o dia que as pessoas mais ouvem música? Vocês sabem disso? A resposta é muito surpreendente. Todo mundo acha que o fim de semana é o dia onde mais se escuta a música, mas não é. Fim de semana é quando menos se escuta a música. Isso não é só a Trattori, não é só as outras distribuidoras, é no mundo inteiro, para todas as plataformas, é tudo igual. Se escuta menos música no fim de semana, se escuta mais música durante a semana. E dentro da semana, o dia que mais se escuta música é sexta-feira. Tem uma razão muito simples para isso, que sexta-feira é o dia que sai música nova. Então, todo mundo lança disco na sexta-feira, todo mundo ouve mais música na sexta. Por que se ouve mais música durante a semana? Tem várias razões, tá? Uma delas as pessoas pegam mais transporte público durante a semana e botam o seu fone e vão ouvindo música. As pessoas ouvem música no carro mais durante a semana, elas dirigem mais durante a semana, vão trabalhar, ficam 2 horas no carro para ir, 2 horas para voltar. Muita gente trabalha dentro do carro, vai visitar cliente, volta e tal. Então, se consome mais música durante a semana do que no fim de semana. E no fim de semana, o domingo é o pior dia. Então, o melhor dia da semana é a sexta, a quinta, quarta, terça, segunda são dias um pouco abaixo de sexta, o sábado é um pouco menos e o domingo é o pior dia. Então, eu vou jogar um gráfico aqui para mostrar isso aí. Isso tudo está no blog, tá? Vocês podem ver no blog. Deixa eu jogar esse gráfico aqui. Espera só um pouquinho. Guia do Chrome. Tá. O gráfico é esse aqui. Então, essa é uma semana típica no streaming, tá?
O sábado tem uma performance mais ou menos, o domingo cai muito, segunda, terça, quarta e quinta tem essa performance normal, e sexta-feira é o dia mais legal. Então, você tem essa curva, né? Se você jogar várias semanas, aí a gente tem a seguinte curva. Olha que interessante isso aqui, tá? Esse é o gráfico que a gente normalmente enxerga quando a gente vai olhar os... O Leonardo está falando, atende aí, gente. Desculpa, gente, eu estou sozinho na Trattori. Não tem mais ninguém aqui na Trattori, o telefone vai tocar e eu não vou atender. Até porque não tem, a gente não está atendendo por telefone, a gente está atendendo só por e-mail e por redes sociais, tá? Então não vai ter como eu atender o telefone, vai tocar, vai ficar tocando. Essa é a curva de performance do streaming em vários meses. Então você tem ali, esses pontos mais baixos são domingos, aí domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta tem um pico, aí sábado cai, domingo lá embaixo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, lá em cima, sábado no meio, domingo lá embaixo. Então fica essa curva. Sobe a semana, sexta, domingo. Sobe a semana, sexta, domingo, tá? Então, tipicamente é essa curva. É isso que a gente está acostumado a ver e a gente vê isso tipicamente nos relatórios, tá? Aí tudo isso sobe um pouco, aí tudo isso desce um pouco, aí no carnaval para um pouco, aí no feriadão funciona como domingo. Então, a gente está acostumado a ver essa curva. Esse é o gráfico que a gente vê e todas as distribuidoras veem a mesma coisa, as plataformas todas são iguais e é assim o gráfico, tá? Vamos ver o que aconteceu nas primeiras semanas do confinamento, tá? Isso é bem interessante. Esses são gráficos reais do confinamento. Então, isso são gráficos reais, tá? Acho que eu comecei a puxar do começo do ano. Então, olha, você tem... Lembra aquela curva que eu mostrei? Essa aqui, ó. Essa do lado, essa é a curva teórica, né? Que ela dá uns picos na sexta e cai no domingo. Essa aqui é a real. Então você vê o começo do ano ali, olha. Você tá vendo que eu falei que tem os picos na sexta, daí cai para domingo. Aí tem segunda, terça, quarta, quinta, pico na sexta, cai para domingo. Então você tem 3 semanas com comportamento absolutamente normal logo no começo. Aí tem um vale ali que é o carnaval. O carnaval, todo mundo viaja, tá todo mundo bêbado, dançando na rua, ninguém tá interessado em ficar ouvindo streaming. Então tem essa queda. Gente, em feriado e em domingo, as pessoas ouvem menos música mesmo, porque elas estão fazendo outras coisas. Elas não estão ouvindo streaming, elas estão fazendo outras coisas. Então, o carnaval teve essa queda, aí volta, você vê que tem um pico ali, tem um pico uma outra semana normal, outra, de repente, tem uma flechinha ali que mostra o distanciamento. Aí você tem toda essa regularidade até a segunda flechinha ali, carnaval e distanciamento. Depois do distanciamento, fica uma coisa imprevisível, né? Tá vendo que tem um monte de... A curva começa... a curva começa a ficar completamente errática, né? Você tem um comportamento bastante previsível e cíclico antes do distanciamento, aí depois do distanciamento fica uma coisa completamente impossível de entender. Vamos primeiro ver qual que é o que aconteceu, qual é a média aqui, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu, qual foi a queda, tá? de número de plays. Vamos ver. Só para a gente ver, isso dá para a gente ver que a média, você tem essa curva, que essa nova curva que eu joguei em cima é a média. Então, a média antes do distanciamento e depois do distanciamento. Então, antes do distanciamento, as pessoas estavam ouvindo mais música do que depois. Primeira hipótese, que a gente começou a olhar que tinha menos play, lembra que a gente não tem ainda os números de faturamento, tá? Então, isso é só uma ideia de
de número de plays, tá? Então, a nossa primeira hipótese era, bom, as pessoas estão cancelando as assinaturas, as pessoas estão preocupadas com perder renda, então estão cancelando as coisas que elas acham que são supérfluas, a saber, o streaming de música. Elas podem estar, de repente, ter optado por trabalhar só com o streaming gratuito, né? Mas não é isso que a gente concluiu, porque a gente olhando, a queda foi muito abrupta, foi de um dia para o outro, e não caiu mais. Você vê que tem um comportamento todo cíclico lá em cima, antes, né? E depois do distanciamento, uma coisa errática, mas que flutua em volta de uma mesma média, tá? Não caiu mais. E se fosse um problema de perda de renda, essa queda estaria se acentuando, porque as pessoas estão vivendo um momento bastante trágico, que elas podem estar perdendo renda e mais, né? Mas não é o caso, não é isso que está acontecendo. Então, o que é que está acontecendo? E o que é super interessante é você ver uma segunda coisa que eu não vou falar, deixa eu jogar o gráfico e já explico para vocês. O que é super interessante é isso. Antes do distanciamento, eu estou mostrando duas curvas ali. Uma média mais em cima e uma média mais embaixo. A média mais embaixo é a média de streaming dos fins de semana, de sábados e domingos, tá? Olha como essa média é semelhante à média que ficou depois da pandemia. Então, basicamente, o que a gente está sentindo é o que eu coloquei no título da matéria. Durante o distanciamento, para o streaming, todo dia é domingo. Então, a gente está vendo um comportamento das pessoas como se todos os dias fossem domingo. É aquela coisa que as pessoas estão sentindo. Tem memes sobre isso, que a pessoa não sabe mais que dia que é, porque acorda, todo dia é mais ou menos igual. A pessoa está confinada em casa, trabalhando de casa, ou deixando de trabalhando à distância, mandando, às vezes trabalha no fim de semana, às vezes trabalha no feriadão que a gente teve agora em São Paulo, as pessoas meio que trabalharam, porque tudo meio que se confundiu, né? Todos os dias deixaram de ser dias de semana, onde você vai trabalhar, onde você pega o transporte coletivo, onde você pega o teu carro e vai ouvindo o streaming no carro, para ser um dia que você trabalha de casa e o teu consumo de música é parecido com o consumo de música de um domingo, né? Então, isso aí está publicado no site da Trattori, no blog da Trattori. Aí, pergunta do Leonel, já há algum gráfico novo depois da pandemia? É isso aí, olha, você tem essa coisa toda cíclica e um outro gráfico que é o depois do início da pandemia, né? O José Quaresma, todo dia, então é verdade, todo dia é domingo. Sim, todo dia é domingo. Para efeito de streaming, todo dia é domingo. Para você ler o artigo inteiro, está aqui nesse link aqui é só clicar nele, está nos comentários aqui, tá? Alguma pergunta sobre isso? Tem uma pergunta aqui, mas não é sobre isso. É para o plantão de dúvida que eu vou começar já. Não sei se tem mais alguma outra coisa. Bom, tem várias coisas que daria para a gente pesquisar um pouquinho, que seria o seguinte: o que mudou em termos de consumo de playlists? O que as pessoas estão consumindo mais? Elas estão querendo música mais agitada, menos agitada? Elas estão querendo música para relaxar, música para dançar? Isso seria uma coisa que a gente poderia analisar também. Outra coisa que é interessante é o seguinte: teve algum artista que despontou durante a pandemia? Teve algum outro artista também que perdeu streaming durante a pandemia? O que está acontecendo? As lives dos artistas estão tendo efeito no streaming ou não é a mesma coisa como o show? Porque quando o artista, por exemplo, faz uma aparição em TV, tipicamente o streaming dele aumenta. Ou será que as lives estão tendo esse mesmo tipo de efeito? Então, essas coisas todas a gente poderia dar uma pesquisada depois para responder. Mas eu não sei a resposta para nenhuma delas. A gente vai fazer essas análises mais para frente. Mas é super interessante e
vai lá no blog da Trattori, vai ler essa matéria e vai ler as outras, tem sempre coisa bacana, interessante, que serve para artistas e para músicos, beleza? Abrir para perguntas gerais, deixa eu tirar esse gráfico do ar, vamos abrir para as perguntas do plantão de dúvidas. A primeira pergunta é a seguinte: usar uma frase de um filme numa música pega direito autoral? Daniel está perguntando isso aí. Eu imagino que o Daniel está querendo saber, ele fez um sample de um filme, certo? De um diálogo, uma coisa assim. Olha, tem um autor, né? Esse filme tem um autor, tem um roteirista, tem um ator que falou, né? Tem um diretor envolvido, tem um monte de gente envolvida. Tem criadores que criaram esse material. Então, sim, tem direito autoral envolvido. Você não pode, a princípio, pegar isso aí à revelia. Você teria que ir atrás de quem é o produtor responsável por isso aí, para ver de quem são esses direitos e licenciar isso aí. Eu sei que isso é super difícil. Se é uma coisa de uso escolar, assim, você pode arriscar que exista boa-fé para com você, mas a rigor, pela letra da lei, tudo isso aí tem que ser pedido por escrito, tem que ter autorização e tal. Você pode arriscar que as pessoas vejam isso com bons olhos, já que vai ser uma... Eu tenho essa experiência, a gente tem... eu tenho umas músicas que a gente compôs como trilha de um filme, a gente usou samples desse filme, e a gente ficou bem preocupado na época e começou a ir atrás para conseguir a liberação dessas coisas, tá? Isso precisa fazer, tá? Então, sempre que você tem algum criador envolvido, tem que ter, né? Zé Quaresma perguntando: e para regravar uma música editada apenas para o digital, como se faz o cálculo? Zé, o cálculo é feito pela editora. A editora, no Brasil, a norma é a seguinte: a lei do direito autoral, ela diz o seguinte: o autor é soberano, essa é a palavra usada. Então, o autor, ele determina, e ele é o único que determina, o autor ou seu representante legal, que no caso é a editora, ele determina quanto vai ser pago. E é ele que resolve. E se vai liberar, né? A decisão é dele, ele pode perfeitamente não liberar, ou ele pode liberar mediante pagamento de tanto, tá? Então, a decisão é dele. Como se faz o cálculo? É a editora que faz o cálculo. Cobra quanto quiser. E, às vezes, como o direito autoral nas plataformas é pago diretamente às editoras ou aos autores, muitas vezes eles não te pedem nada adiantado, porque eles sabem que vão receber lá na frente diretamente da plataforma. Mas outras vezes, sim. A gente tem um autor aqui, que eu não vou falar o nome, que é um cara conhecido, que já morreu, que os herdeiros pedem R$3.000 por faixa para poder colocar no digital. Outras editoras, é mais comum pedirem na faixa dos R$300 quando pedem. Tem editora que pede R$1.000 diretamente para o independente, tem editora que pede R$2.000, tem editora que não pede nada. Vai depender muito do que você está fazendo, quem é a editora, quem é o autor e tal. Mais alguma outra questão? Hoje tem pouca gente aqui no plantão de dúvida. Acho que não. Então, obrigado pela audiência aí, obrigado por escutar essa história do comportamento. Logo que a gente tiver mais dados sobre o streaming durante o confinamento, a gente volta aqui e a gente fala mais, tá? Então, um abraço para todo mundo. O José Quaresma está perguntando sobre porcentagens. Qual é a diferença da Trattori comparada a agregadoras como o RPM e CDB? Olha, a principal diferença da Trattori é que a Trattori tem uma equipe de atendimento. E eu não sei como é que está hoje o atendimento dessas outras agregadoras. Normalmente, eles são atendimento mais eletrônico e tal. A CDB, por exemplo, não está no Brasil, né? Eles têm um escritório que atende de longe. A OneRPM tem um escritório no Brasil. A diferença maior seria essa. Mas essas duas são empresas sérias também, não são... eu não vou falar mal delas. São empresas bacanas. A diferença da Trattori é que a gente tem um escritório aqui no bairro de Pinheiros, onde as pessoas atendem e respondem os e-mails quando você manda.
eu acho que a principal razão é que você consegue responder as suas perguntas, consegue falar com as pessoas, você toca o telefone, a gente atende. Hoje não, porque eu estou aqui na Trattori, e é uma situação especial, a gente não está atendendo o telefone, mas tipicamente o e-mail e as redes sociais a gente responde rapidamente e responde as suas dúvidas. Eu não sei como é que está isso nas outras agregadoras, mas a Trattori é conhecida pelo bom atendimento. Essa é tipicamente a nossa vantagem, dizem as pessoas do mercado. Não sou eu que estou dizendo. Boa noite, gente, boa tarde, e lave as mãos e mantenham a distância juntos, mas separados. Abraço.